Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! E aí? Como vocês estão? Vou tomar um cafezinho, tá? Vou esperar. Vou esperar um minutinho aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Bom dia, Rain, tudo bem? Nesse mês de janeiro, nós fazemos aqui a leitura de provérbios. Um provérbios por dia de janeiro. Então, nós começamos lá no dia 1. Nós vamos terminar no dia 31 de janeiro, porque Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós vamos começar esse ano lendo, cravando na nossa mente, cravando no nosso coração, os provérbios de sabedoria do Senhor. Tá bom? Hoje, dia 14, nós vamos ler capítulo 14 de Provérbios. E conforme aquilo que o Espírito Santo nos conduz, eu paro um pouquinho e a gente fala um pouquinho sobre o versículo, sobre aquilo que Deus quer falar com a gente, tá bom? Então esse é o meu objetivo aqui. Por que Provérbios, Carol? Porque quando nós vivermos, quando nós acessarmos a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, da nossa fonte, nós não vamos precisar recorrer a outras coisas, recorrer a outras pessoas. Entender que o nosso socorro, que a nossa vida, que a nossa provisão, ela está somente no Senhor. Ela vem somente do céu. Todas as instruções que nós precisamos está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela não está em outro lugar. Mas para isso a gente precisa viver. Mas para isso a gente precisa meditar, descobrir, acessar. São tesouros escondidos aqui. Por quê? É uma forma de viver. Tesouros escondidos para eu viver bem. Para eu passar bem meu tempo aqui na terra. E isso me levará a um futuro com Cristo. Porque a maneira com que eu ando aqui, de que eu aceito, eu recebo Cristo como meu Senhor, Cristo como meu Salvador. Então eu caminho sobre esse crer nele. E aí como que eu caminho? Aqui tá as instruções. Provérbios vai trazer todas as instruções de como nós devemos, como é um caminhar de alguém que tem Cristo, de alguém que teme ao Senhor. Quantas coisas, eu falo assim, quantos frutos ruins nós colhemos por não ter a sabedoria, por não ter tomado a decisão, não ter trilhado o caminho da sabedoria. Já parou para pensar nisso? Quantas coisas na nossa vida a gente teria um outro resultado, um resultado muito melhor se a gente tivesse agido com sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do céu. Como seria diferente o nosso resultado, a nossa vida na Terra, se tivéssemos tomado outros tipos de decisões e ações? Já parou para pensar? Bom dia! Dag e Edivaldo, bom dia. Nós estamos lendo Provérbios. Então é isso. Então, se todos os dias a gente entrar com a nossa vida e pensar e buscar essa sabedoria, para entrarmos, para acessarmos essa sabedoria e viver a nossa vida nessa sabedoria, nossos frutos serão diferentes. Os nossos frutos serão doces. E como que a gente começa nessa sabedoria? Provérbios fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Não dá para ter sabedoria sem temer ao Senhor primeiro. Então, o primeiro passo é temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, é estar com Ele, é querer fazer tudo o que Ele gosta, é querer estar perto dEle, é querer agradá-lo, é ter intimidade. Tá bom? Então hoje, dia 14 de janeiro, nós vamos ler capítulo 14 de Provérbios. Essa noite eu dormi bem menos. Dormi tarde essa noite. E aí foi mais difícil de acordar no horário. Por isso que eu tô tomando já tomei café hoje já. Geralmente eu tomo aqui na live, né? Tá bom? Então vamos ler comigo. Enquanto eu leio, você pode pegar sua Bíblia aí e acompanhar também, ou não, ou só ouve, só escuta. Eu tô lendo aqui a palavra de sabedoria que vem do alto. Deixa eu falar, Provérbios é uma carta que um pai deixa, ele escreve para o filho. Carta é uma carta de instrução, é uma carta de conselhos de como nós vamos andar, como nós vamos caminhar, entende? E começa assim, nesse capítulo 14. A mulher sábia edifica seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. É engraçado que esse aqui, ó, a mulher sem juízo sozinha. Esse sozinha, ela quer dizer assim, ela não precisa nem da ajuda do marido. Ela não precisa nem da ajuda dos filhos para destruir o lar. É a mulher sem juízo. Já parou para pensar nisso? Sabe quando um casamento, um lar é destruído? E aí tem a culpa de um, tem a culpa do outro? Aqui está dizendo assim, olha só. A mulher sem juízo, a mulher insensata, que não age com sabedoria, que não acessa sabedoria para agir na sua vida, na instrução dos seus filhos, no seu casamento. Diz aqui, ela destrói a família sozinha. Não precisa nem que o marido seja insensato. Ela faz isso sozinha, quando a mulher é insensata. É pesado isso. É pesado. Sabe por quê? Teve uma época que eu falei assim, nossa, mas que peso em cima da mulher, né? Por que não é o homem? Por que a Bíblia vai falar da mulher, né? É porque o estado que a mulher vive influencia na casa inteira. Uma mulher insensata, uma mulher extremamente irritada, uma mulher extremamente, sabe? Igual a gente fala da pá virada. Cara, a casa inteira fica na vibe dela. Agora uma mulher amorosa, paciente. Nas minhas afirmações eu falo todos os dias. Eu sou paciente. Eu sou paciente. Eu tenho paciência com todas as coisas. Por quê? Porque ter paciência é ser sábio. Ter paciência é ter sabedoria. A pessoa que vive praticando a justiça prova que teme ao Senhor. Capítulo 13 de ontem falou muito sobre ser justo, sobre sermos justos, sobre agirmos na justiça. Quem vive andando pelos caminhos da maldade, o despreza. Despreza quem? A sabedoria. As palavras do insensato trazem castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Novamente, versículos falando sobre o muito falar não é sabedoria. Novamente. Um curral tem 2 bois. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, há abundância de colheita. Uma testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa está sempre contando mentiras. O zombador busca sabedoria, mas nunca encontra. Você conhece alguém que é zombador? Aquela pessoa que zomba? Zomba de tudo e de todas as coisas.
Quando essa pessoa quando ela busca sabedoria, ela não encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Afasta-se de pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. As pessoas sem juízo zombam do pecado, mas aos que obedecem, Deus oferece o seu perdão. Cada coração conhece a sua própria amargura, e você não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Não fale dos seus sonhos, não reparta a tua alegria. Não reparta os teus sonhos com pessoas estranhas. Tenha um seu círculo de pessoas de confiança para você compartilhar os teus sonhos. É um conselho. E lembra como diz em todos os capítulos? Filho meu, ouve os conselhos do teu pai. Aqui são conselhos de um pai. Aqui são conselhos de um pai. Mas não é de um pai terreno que falha, que maltrata teu filho, que não tem um amor verdadeiro. Não está falando desse pai. A carta aqui de um pai para um filho, desse pai para o filho, é a carta do Senhor para nós. É o Senhor dizendo assim: filho, ouve as minhas instruções, você se dará bem, você será feliz. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Capítulo 13 fala também sobre isso. Que a tenda do justo permanecerá. Olha aqui, a tenda do justo florescerá. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acaba encontrando a morte. Existem caminhos de morte. Existe caminhos de morte. Não existe sorriso capaz de esconder um coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. Seja bem-vinda, Eli. Nós estamos lendo Provérbios. Esse é o mês da leitura de Provérbios, para nós adquirirmos sabedoria para a nossa vida. Quem despreza a Deus colhe os frutos amargos da sua conduta, mas os bons serão recompensados. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse recompensados. Às vezes nós achamos que as recompensas, elas são válidas se nós enxergarmos ela aqui na Terra, se nós tivermos ela aqui na Terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A nossa recompensa, ela está no Senhor. A recompensa dos bons está no Senhor. Porque quando a gente olha o mundo agora, nós estamos vivendo um momento, um mundo de injustiça, onde a injustiça ela está prevalecendo. Quando nós olhamos com os olhos da terra, nós vamos nos frustrar de tal forma que é perigoso. Por quê? Porque a gente vê os maus se saindo como bons. E aí a gente diz assim: cadê a recompensa de quem é verdadeiro bom? O verdadeiro bom está recebendo injustiça? É isso mesmo? Quando nós olhamos com os olhos da terra, é assim que nós vivemos. E aí nós vamos viver de frustração em frustração, ao invés de glória em glória. A Bíblia fala para nós avançarmos. Nós vamos crescer de glória em glória, de glória em glória. Mas quando nós olharmos para a situação que nós vivemos, para o mundo que a gente vive hoje, nós, com o olhar da terra, nós vamos nos frustrar. Se nós não entendermos que a recompensa de sermos bons vem do Senhor, é um plantio eterno, que tem a ver com eternidade, tem a ver com depois da morte aqui dessa carne. Aí você vê a injustiça acontecendo e fala assim: calma,
a justiça chegará. Pode até ser que os meus olhos não vejam, mas ela vem. Porque existe um justo juiz que fará e colocará todas as coisas no seu lugar. Pode ser que os meus olhos terrenos não vejam, mas os meus olhos espirituais já veem. Já veem o quê? Porque crê nisso aqui. Os bons serão recompensados. Então, todas as vezes que vier dentro da sua mente, dentro do seu coração, não serei mais bom, não serei mais justo, porque parece que eu só perco com isso. Porque quem é ruim recebe promoção na empresa. Eu já ouvi tanto isso. Porque quem é justo parece que progride. Então eu não vou ser mais nada disso. Eu preciso falar isso. Se na tua mente, no teu coração vier esse tipo de pensamento, fale para você que a tua recompensa, ela está guardada no Senhor. Rejeita ela e comece a olhar, comece a viver com um olhar espiritual, com um olhar sobre todas as coisas e não um olhar de baixo. Olha os injustos e diz, nossa, eles estão recebendo coisa boa e eu que sou justo só me ferro. Todas as vezes que esse pensamento chegar no teu coração, na tua mente, é porque você não está olhando com o olhar de cima, com o olhar espiritual. Porque quando você olhar com o olhar espiritual, você vai olhar o que a palavra diz. É isso. O que a palavra diz? Que os justos serão recompensados. Ah, serão. E aí você não está tendo uma palavra terrena, você está tendo uma palavra do céu. Você está tendo uma palavra do Criador, de quem te formou, de quem te fez. Isso é o que precisamos entender. E todos os dias. Porque o avanço da injustiça terrena, ela vai aumentar, ela vai crescer. Ela vai crescer. Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. Estou no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 14, tá bom? A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Cara, isso é muito importante, isso é muito sério. O nosso dia todo, se todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas forem baseadas nisso aqui. Atenção, examinar com atenção cada passo que eu der, cada pensamento, cada olhar. Aí que sabe o que vai acontecer? Os pensamentos errados eu vou mandar embora. As ações ruins eu vou rejeitar e não vou fazer, eu não vou tomar a decisão de fazer. É lindo isso, é lindo, é lindo, é lindo. Mas viver no automático é estar fazendo tudo aquilo que não me agrega. E que, pelo contrário, o que me agrega é maldição. Porque todas as vezes que eu tenho uma atitude de tolice, uma atitude de insensatez, eu caminho para um caminhar de morte. Morte do quê? Da minha alma, do meu ser, da minha carne. Entende? Versículo 16. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo Provérbios. Um capítulo de sabedoria por dia. Esse é o nosso intuito aqui. O homem sábio cuida bem de sua vida e evita o mal. Mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Ah, como a gente vê isso acontecer. Vou ler de novo. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Quem guarda raiva e planeja vingança acaba sendo odiado. Como nós vemos isso acontecer? Como nós vemos pessoas exatamente nessa condição aqui? Quantas vezes você já falou, nossa, perdi a cabeça? Eu já falei isso para os meus filhos.
filho, a mãe perdeu a cabeça e gritei com você e a mãe ficou nervosa. Que essa não seja a nossa fala. Sabe? Que essa fala não venha na nossa boca. Perdi a cabeça. Não. Eu não vou perder a cabeça. Por quê? Porque eu tenho poder sobre as minhas ações, sobre as minhas escolhas. O que eu escolho? Eu escolho caminhar na sabedoria. Eu escolho andar no pensar antes de agir. Eu escolho pensar antes de falar. Entende? Eu escolho, eu tomo decisão. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Deixa eu te falar, se está faltando algum conhecimento em alguma área da sua vida, para você ser melhor, adquire conhecimento, isso é prudência. Isso te fará elevar no patamar que você está. É subir um degrau todas as vezes que você adquire um conhecimento sobre aquilo que você está precisando. Tem um lance sobre ser pai e ser mãe. Cada filho, nenhum filho vem com um manualzinho do que eu vou fazer e vai dar certo para ele. Mas estudar pessoas, estudar, aí começa, temperamentos, estudar como as pessoas funcionam, vai ajudar tanto a você lidar com o teu filho. Eu falo isso porque, na verdade, essa é a minha vasta experiência. E hoje eu já colho frutos extraordinários. Por ter ido aprender sobre isso, sobre como cuidar deles, como entender eles. Eu tenho 2 filhos e eles são exatamente o opostos um do outro. Exatamente o oposto. Aquilo que eu preciso aconselhar um, eu tenho que falar longe do outro, porque se o outro ouvir, eu fortaleço algo que está errado no outro. Entendeu? É doido. A busca pelo conhecimento na área que você precisa. Ah, caramba, mas como que você chegou nisso? Como que você foi conhecer isso aí? Como que você... E deu bom e deu certo? Eu enxerguei que eu estava tendo problemas. Se eu estava tendo problemas, se eu não estava do jeito que eu queria, a comunicação não estava do jeito que eu queria, o relacionamento não estava do jeito que eu queria, o que eu fiz? Culpei alguém? Ah, esses filhos, ah, esse marido, essa vida. Fui buscar conhecimento. Conforme eu busquei conhecimento, foi fazendo assim, ó. Clareou, 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 clareou. Ah, entendi. Então, quando eu falo pros dois que precisa se defender, que não pode deixar as pessoas falar o que é pra você, aí eu tenho que falar de forma diferente pra cada um deles, porque se eu falar pros dois juntos, o que já faz isso, e o que batia na escola, vai crescer. Vai crescer nele o que eu não quero nele. Então eu tinha que falar separado. E se eu falasse pros dois juntos, que ó, não pode bater, você tem que ser tolerante, tem que pensar antes de agir. O que não agia ia ficar da inércia. Por quê? Porque nós precisamos falar com cada um de forma diferente. É o mesmo princípio, mas as pessoas entendem de formas diferentes. Ai, como descobrir isso? Buscando conhecimento. Primeiro, sabedoria do alto. Primeiro, buscar do céu, buscar do Senhor. Então, você tem alguma coisa na tua vida que não tá legal pra você, você não tá satisfeito. Você não precisa ficar na inércia da insatisfação. Vai buscar conhecimento sobre isso.
E aí você vai seguir com um pilar. Qual que é o pilar? Sabedoria do céu. Sabedoria do Senhor. Aonde está? Está aqui. Na palavra. Oh, cabeça. Está aqui na palavra. Sabedoria do alto está na palavra. Acabou. E aí você adquire o conhecimento da terra. Que é importante. Você vai se dar melhor. Você vai agir melhor. Você vai entender melhor as pessoas do seu lado. Na sua vida. Entendeu? Até perdi onde eu tô. Aqui, peraí. Hum, 18. Um dia, agora eu tô no 19, tá? Acabei de ler o 18. Um dia os perversos serão servos dos seus justos, e os maus pedirão esmola à porta da casa dos bons. O pobre é desprezado até pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. Por que será? Porque o rico tem sempre algo a oferecer? Quem despreza o próximo está pecando, mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados. Gente, existe um poder na generosidade. Existe um poder na generosidade. Isso é poderoso. Jesus, quando estava falando com os discípulos, lá em Mateus, ele disse assim, depois que ele operou vários milagres, ele disse, vão e operem os milagres. Só que não vão nas cidades distantes, vão e preguem para os judeus, vão e preguem aos perdidos de Israel. E vão sem prata, vão sem ouro, vão sem dinheiro. Mas quando vocês chegarem nas cidades, vocês procuram alguém generoso. E aquele que for generoso, você se hospede na casa dele. E todas as vezes que vocês chegarem e entrarem numa casa, dê saudação de paz. Mas na casa que não há generosidade, você retira a saudação. A generosidade, ela é um portal no céu. O que é a generosidade? É ajuda. Você ser generoso com quem precisa. Quem planeja fazer o mal a outra pessoa está no caminho do pecado. Mas quem planeja o bem encontra amor e fidelidade. Como que estão os seus planejamentos? Todo trabalho traz proveito, mas quem só conversa passará necessidade. Quem não dá o seu melhor no trabalho vai passar necessidade. O prêmio da sabedoria são as riquezas ganhadas decentemente. O tolo, no entanto, será sempre tolo. Qual que é o prêmio da sabedoria? São as riquezas ganhadas decentemente. Vai adquirindo. É de glória em glória. O tolo não sai dali. Não sai da tolice. Uma testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha mentirosa destrói a vida do inocente. Oh, mentira. A alma que odeia é a boca que mente. Provérbios nos instruiu, nós já falamos aqui. A boca mentirosa é um coração que odeia. Aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para seus filhos. Aquele que teme ao Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis. Está passando por tempos difíceis? Está passando por um tempo que você precisa de refúgio? Para tua casa, para o teu lar, para tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças. Tema ao Senhor. Caminha por essa linha. Tema ao Senhor.
e você vai encontrar esse apoio do céu. É um apoio do céu. Bom dia para quem tá chegando. Bom dia. Bom dia, Braga na área. Tudo bom? Estamos fazendo a leitura de Provérbios. Dia 14 de janeiro, capítulo 14 de Provérbios. Tá passando por dias, por momentos difíceis? Aquele que teme ao Senhor encontra um forte apoio nessas horas. Tema ao Senhor. Esse é o princípio de todas as coisas. O temor do Senhor é a fonte de vida e ajuda a escapar dos perigos da morte. Existe um caminho que ele é de morte. Para escapar desse caminho que é de morte, é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Existe um caminho que é a fonte de vida. O que é vida para você? Tem muita gente que até tá vivo, mas na verdade por dentro ele está morto. Só consegue usar as pernas para caminhar, mas o seu interior, o seu ser está morto. Não é isso que o Senhor promete a nós. Ele promete a nós fonte de vida. Vida é aquilo que está dentro e sai para fora. Se eu tenho vida, eu passo essa vida para outras pessoas. Eu faço outras pessoas terem vida e assim transbordar. E aí é tudo que você consiga imaginar. Alegria, paz, abundância, felicidade, sonhar sonhos. É vida. Agora, qual que é a fonte da vida? É o próprio Deus em nós. É a partir disso que nós vamos ter todas as outras coisas. Tudo que nós precisamos para viver aqui na Terra. Uma população que cresce é a glória do rei. Mas uma população que diminui é a pior desgraça do príncipe. A pessoa paciente acabará se tornando sábia. Mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. Quantas colheitas ruins você já tem colhido, já colheu por falta da impaciência? Por cometer assim, ações precipitadas. Meu pai, quantas colheitas ruins, entende? A paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Quem maltrata o pobre ofende o seu Criador, mas quem ajuda os pobres e necessitados estará honrando a Deus. Ser generoso, existe uma chave na generosidade. Quando você é generoso, você está fazendo para o Senhor. Lembra disso. Está aqui. Não é da minha boca. São os conselhos. Quando você ajuda o pobre. Quando você ajuda o necessitado. Aqui não está falando não é só de dinheiro, gente. É a necessidade. Tem pessoas que estão pobres de amor. Tem pessoas que têm uma pobreza de paz. Seja generoso com esse. Seja generoso com esse. Seja generoso com esse. O perverso é destruído pelos seus próprios pecados, mas os justos diante da morte encontrará refúgio. É muito versículo falando para ser justo, não é? Para pensar. Esse capítulo todo. Quantas coisas. Seja justo. O ser justo é só recompensas. Por que será, né? Um tempo que a gente vive hoje que os nossos olhos contemplam injustiça. E aqui dizendo, seja justo. Porque o justo colherá frutos. Porque a casa do justo florescerá.
A casa do justo permanecerá. Doido, né? Quando nós começarmos a olharmos com o olhar de cima, nós vamos parar de enxergar a injustiça da terra. É um olhar de cima, é um olhar pelo Espírito. Não importa se eu vou me dar mal aqui, mas eu vou ser justo. Não importa para eu ser justo no dia de hoje, eu vou acabar perdendo alguma coisa aqui. Não importa, porque o ser justo está diante dos olhos do Senhor. Ser julgado pelos olhos do Senhor como justo, essa é a chave. Esse é o modo de viver. É enxergar ser justo pelos olhos do Senhor. E aí, muitas vezes, o parecer da terra pode ser que é um parecer de perdendo, de estar perdendo, de não estar ganhando. Mas deixa eu te falar, é só um parecer terreno. É só um parecer terreno. O que nós precisamos é do olhar do Senhor. É como Deus está vendo, é como Deus está enxergando. Ele está vendo justiça, tá tudo bem, tá tudo certo. O Senhor está vendo justiça em mim, nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu pensar. Acabou, não precisa de mais nada. Entendeu? A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso, mas no coração do tolo ela não é conhecida. A obediência engrandece a nação, mas o pecado traz vergonha e desonra para um povo. O rei tem prazer no servo que trabalha bem, mas o servo que procede vergonhosamente o deixa furioso. Tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Não seja como esse trabalhador que deixa o seu senhor nervoso por trabalhar ruim, por ter preguiça. Seja um servo que trabalhe bem, que trabalha bem. Seja um servo que dê prazer para o teu Senhor. Que no dia de hoje, eu e você, possamos dar prazer para o nosso Rei, para o nosso Senhor. Que eu e você possa dar esse prazer para o Senhor no dia de hoje, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa vida. Terminamos aqui a nossa leitura de Provérbios, do capítulo 14. E sabe o que fixou para mim aqui hoje? O ser justo. O ser justo é o Senhor que está vendo, é o Senhor que está olhando se estamos sendo justos ou não. A recompensa dos justos virá do Senhor. Eu termino sempre Provérbios com uma oração. A oração do nosso dia. E depois, se você puder, medite. Faça esse compromisso com você. Se a tua vida já está do jeito que você quer, já está do jeito que você sonhou, todas as áreas da sua vida, tá maravilhosamente assim, ó, sensacional, leia Provérbios. Leia Provérbios. Adquira mais sabedoria. Para quê? Para quando chegar o dia mal, você ter como agir da melhor maneira possível. Para você não se perder quando vier o dia mal. Leia Provérbios, leia as instruções, grave no coração, grave na mente as instruções que o Senhor está dando aqui. Para você ajudar outros, para você aconselhar outros que estão em um caminho, que estão indo para um caminho de morte. E se você vive agora uma vida que você não está feliz com ela, que não tá bom,
Uns vão ter todas as áreas ruins. Outros, algumas áreas tá legal, outras áreas não. Leia Provérbios. Leia a palavra. Busque daqui qual será o teu caminhar? Quais são as suas decisões? Qual será o seu agir diariamente? Entende? Então, para pensar, ninguém escapa. Ninguém escapa para adquirir mais sabedoria. O necessitado precisa de sabedoria para sair do lugar de onde você está. Quem não está necessitado precisa de sabedoria para ajudar os outros. Entendeu? Que que o teu coração, que a tua mente entenda isso. Que nós precisamos de sabedoria. É de qualquer sabedoria? Não, é de uma sabedoria do alto. E ela nós temos acesso, que é a palavra de Deus. Tá bom? Feche seus olhos, respira bem fundo. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por hoje, por esse dia, por esse momento. Obrigada porque o Senhor não nos deixa ficar envergonhados. O Senhor não nos deixa ficar num caminho de tolice e de insensatez. Porque o Senhor nos corrige. Porque o Senhor nos dá instrução. Porque o Senhor quer nos ver tomando as decisões que agradam ao Senhor. E não é somente para te agradar, é para vivermos bem. Porque quando vivemos à medida das melhores decisões, a nossa colheita é saborosa. A nossa colheita é maravilhosa, ela é frutífera. Oh, Pai, nos ajude, Pai. Nós queremos plantar decisões sábias para a nossa colheita ser abundante em alegria, em fé, em amor. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude, Senhor. Nós estamos aqui, meditando na Tua lei, na Tua palavra, meditando nos benefícios que nós temos se nós agimos na Tua vida, nos Teus ensinamentos, nos Teus mandamentos. Eu quero que você saiba hoje, que no dia de hoje, sábado, 14 de janeiro, você vai viver um dia que você vai praticar a justiça no seu dia todo. Para onde você olhar, para onde você caminhar, você vai proceder em justiça. Qual justiça? Aquela justiça que agrada ao Senhor, não que agrada a homens, mas a justiça que agrada ao Senhor. E o Senhor está te dando agora autoridade sobre isso. O Senhor está te dando autoridade para viver em justiça que agrada a Ele, para a sua recompensa vir dele e não vir do homem, não vir da terra, porque a justiça da terra ela é injusta, mas a justiça do céu ela é perfeita, boa e agradável. E que você acesse viver essa justiça com Ele, nele, para agradar nele e agradar ao Senhor. Dê um sorriso bem grande. Pode abrir os olhos. E eu faço uma coisa aqui, sempre. E se você nunca viu, você nunca participou, eu vou te explicar. Pega as suas mãos, esfregue uma na outra. Forte. Coloque no seu rosto. Ainda não aqueceu. A minha não. Faça isso. Depois eu vou te explicar. Aqueceu. A minha aqueceu. Olha só. Sabe por que a sua mão aquece? Sabe por quê que aqueceu quando você fez o movimento? Porque você está vivo. O morto não faz isso. O morto não tem movimento. Se você está vivo, você fez movimento. O teu movimento aqueceu sua mão e você sentiu. Se você sentiu é porque você está vivo. Se você está vivo, você dá conta de acessar o que está aqui e de caminhar no que está aqui. Entenda isso. O morto não tem mais chance, mas você tem. Você tem chance de viver o que a palavra diz para você viver. Que você acesse hoje, em todo o seu caminhar, a sabedoria do alto. Para você colher frutos doces na tua vida. Tá bom? Beijo grande.
Amanhã nós estamos aqui, às 5h30 novamente, tá bom? Beijo grande pra você. Que o dia de hoje seja um dia próspero, rico, abençoado na tua vida. Fica com Deus e até amanhã.